Na Premium Esportes você ouve Ayrton Senna, 20 anos de saudade. Olá, caro amigo web ouvinte Premium Esportes, caro amigo web ouvinte da velocidade. Chegamos aqui neste 1º de maio, né, que já faz 20 anos da ida do Senna, mas nós vamos hoje com uma matéria muito especial. A participação de Emerson Fittipaldi, que cedeu palavras exclusivas para a Premium Esportes falando de Ayrton Senna, e desde já, de coração, eu quero agradecer a assessoria de imprensa do Emerson, que tratou esse caso nosso da Premium com muita atenção, com muita dedicação. Muito obrigado ao Rodrigo, Beatrice, o pessoal da assessoria, e também ao próprio Emerson Fittipaldi pelas palavras. Vamos aqui falar um pouquinho da relação entre Senna e Emerson, que sempre existiu, foi muito forte. Começou em 82, quando o próprio Fittipaldi mandou o Ayrton para a Fórmula 3 inglesa e disse para o chefe de equipe lá do Senna, o Ralf Firman: olha, esse piloto que está indo para aí vai ser um campeão. E não deu outra, o rato estava correto. Senna foi um bicho-papão, tanto nas categorias inferiores quanto na categoria principal, que era a Fórmula 1. Foi um show do piloto brasileiro. Porém, passou-se alguns anos, Senna já era consagrado, já era tricampeão, só que no final de 92 a Honda saiu da Fórmula 1. E aí o Senna ficou com um futuro indefinido para 93. Eis que surge Emerson Fittipaldi com o seguinte convite. A minha primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis, e que foi assim um momento de convívio muito grande com o Ayrton, porque ele estava naquela disputa nessa época com o Ron Dennis de corrida em corrida. E aí eu falei para Ayrton, por que você não vai testar o Indy? Pois é, né? Foi testar um Fórmula Indy, Senna pilotando um carro de Indy, pois é. Pra mim, como fã do Senna e fã da Fórmula Indy, foi o momento mais épico da carreira do Senna. Claro que houveram momentos muito melhores. E esse teste, antes dele acontecer, o Senna falou o seguinte: não tem muito o que dizer, não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa, mas carro de corrida, a única coisa é que como se fosse uma droga, né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando você está do lado de fora. E o teste foi muito animador lá no deserto de Phoenix. E aí, depois disso tudo, Emerson e Senna falaram para a televisão sobre o que estavam achando do teste e o que poderiam achar para o futuro de Senna. O que você sentiu? Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então, acho que o vírus começou a se movimentar, acordou, né, dentro de mim. Ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? Acho que eu estou muito contente, para nós é um dia histórico, ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Indy, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele vai estar aqui com a gente na Indy. Agora é questão de tempo. Infelizmente, não se realizou o que Emerson Fittipaldi queria, o que a IndyCar queria, o que Senna queria. Ele acabou permanecendo na Fórmula 1 em 93. E aí, o Emerson explica pra gente o porquê disso. Meu sonho era correr com ele nas 500 milhas de Indianápolis, que seria o ano seguinte. Ele quase correu, que quase acertou, mas aí ele acertou um contrato lá. O Rod ia ter o terceiro carro para ele, o Rod Penske, que é a equipe que eu estava. Que foi assim, vamos dizer, estava no topo da carreira do Ayrton, estava no topo da minha carreira na Indy. Ele ficou uma semana comigo lá nos Estados Unidos, viu os testes nesse oval curto, guiou o carro, gostou do carro, e depois ele foi ver os 3 dias de teste em Phoenix, num oval de 1 milha. Não era um circuito misto, eu errei antes, era um circuito misto. Primeiro ele andou no circuito misto comigo, mas no oval de 1 milha o Roger não quis que ele guiasse, porque ele tinha medo do Ayrton andar muito rápido e se machucar, né? Então ele falou, não, no oval não quero que o Ayrton ande agora, só no misto. Por pouco vocês ia correr em Indianápolis junto, e que esse ano eu corri com o Nigel Mansell, que era o campeão mundial da 1 e veio para a Indy. Então seria espetacular correr junto com o
Nigel e com a Ayrton naquele ano. Quase aconteceu. Pois é, mas quem acompanha direito a Fórmula 1 sabe que a McLaren também colocou o dedo nessa história impedindo que Senna fosse para a Fórmula Indy. Mas avançamos um ano e vamos para 94, o ano do trágico 1º de maio. Sabe onde Emerson Fittipaldi estava na hora em que se deu o falecimento de Senna? Fala aí, Emerson. Quando teve a notícia do acidente, foi um choque terrível. Eu estava testando um carro Indy, em Michigan Speedway. Eu lembro até hoje que eu estava num teste de tanque cheio, tinha que dar 28 voltas, e foi lá pela volta 17. O chefe de equipe me chamou e falou, nós tínhamos um código de segurança até, in é box, né? Falou box, em inglês fala in, e como o oval é muito rápido, e às vezes eles viram alguma coisa errada no carro, eu tirei o pé na hora e perguntei o que estava errado no carro, porque eu tinha que dar mais 10 voltas sem parar. E vinha num limite muito grande andando com o tanque cheio, né, para até esvaziar o tanque. Aí eles falaram, não, come in, o carro está ok, não tem nada errado no carro. Aí quando eu estou entrando no box, ele falou, olha, sua mulher no telefone. Aí eu achei que era uma tragédia da minha família. Eu falei, agora aconteceu alguma coisa com os meus filhos, que nunca, na minha história, nem o chefe de equipe me chamou para atender um telefone durante um teste. Imagina um teste, estava todo mundo da Penske lá. E aí quando falaram que o Ayrton morreu, foi um choque para todo mundo. E a equipe da Penske que estava fazendo o teste foi o que tinha testado o Ayrton uns meses antes. Pois é, gente. Acabou sendo muito triste essa história toda do Emerson, do Senna. Mas vida que segue, vamos para 95. O ano em que mudanças foram feitas na Fórmula 1, mudanças para melhor, para dar mais segurança aos pilotos e também para inovar a categoria que já estavam começando a ficar um pouco batida. E o Emerson explica algumas dessas mudanças. Uma nova preocupação em relação à segurança na Fórmula 1 e que depois do Ayrton melhorou muito o atendimento ao piloto, à equipe de resgate, o cockpit da Fórmula 1 ficou mais alto, mais forte, a proteção à cabeça do piloto. E o último acidente fatal na Fórmula 1 foi do Ayrton. Veja pelo lado bom. Há 20 anos não temos um acidente fatal na Fórmula 1. E aí, vocês devem estar se perguntando, que mudanças foram essas? Explicamos para vocês. Muita coisa mudou na Fórmula 1. Os cartolas e suas canetas, os projetistas e seus computadores. A Fórmula 1 inaugura a temporada com novas regras de potência e de aerodinâmica. O objetivo, dizem eles, e eles dizem sempre, é melhorar a segurança reduzindo a velocidade. Então fique por dentro do que muda e por que muda na Fórmula 1 em 95. As mudanças entre o carro do ano passado e o deste ano são visíveis na parte aerodinâmica. A capacidade de aproveitar a resistência do ar para prender o carro ao chão. O aerofólio foi rebaixado em 15 centímetros e teve sua área total reduzida. Não são mais permitidos os chamados aerofólios escadas, usados em pistas muito travadas. A outra mudança está nas laterais. Elas são 5 centímetros mais altas do que a parte mais baixa do chassi. Isso diminui a velocidade em curva. O fundo do carro permanece com uma placa de madeira de 1 centímetro de espessura. A preocupação com a segurança obriga a outra mudança importante, o recuo na posição do piloto. Os pedais devem estar no mínimo 15 centímetros atrás do eixo das rodas dianteiras. Nem por isso, os carros aumentam de tamanho. O recuo do piloto está compensado por uma redução nos tanques de gasolina, de 300 para 130 litros. Um detalhe, o volante deve ser visto de fora. O peso mínimo passa dos 515 quilos para 595, com o piloto a bordo. A ideia é evitar o uso de peças muito finas que se quebrem facilmente. Os motores se tornaram menos potentes. Tiveram a cilindrada reduzida de 3.500 para 3.000. Isso significa uma perda de cerca de 100 cavalos para a maioria das equipes. E que bom que essas mudanças serviram para melhor. Desde então, na Fórmula 1, não temos um acidente sério a ponto de ser uma fatalidade. Tivemos acidentes sérios, sim, mas não ao ponto de um piloto ir a óbito. E torcemos para que isso demore ou nem aconteça. Mas o que Emerson achava de Ayrton Senna, hein? Fala aí, Emerson. Também no Brasil,
esfriou muito a Fórmula 1 desde que o Ayrton morreu. Mas é um momento muito bacana poder lembrar tudo que o Ayrton fez e comemorar esses anos. Um trabalho fantástico que ele fez na história do automobilismo brasileiro e mundial. E, na minha opinião, ele foi o melhor. Muita gente fala o Schumacher, o Fangio, mas o limite que ele andava dele, do carro e da pista, era excepcional o tempo todo andando no limite. Um limite acima até do limite. Vejam só, hein? O melhor, simply the best. Além da Fórmula 1 eleger o Senna assim, eu elejo, a maioria de quem acompanha a Fórmula 1 elege Senna como simply the best. É um momento muito legal poder lembrar do Ayrton Senna. E bom, ficamos por aqui com esta matéria especial da Premium Esportes. Rádio Premium Esportes, estamos acelerando no caminho do bem. Um grande abraço a todos vocês. Especial Emerson Fittipaldi Ayrton Senna. Produção e edição Matheus Pinheiro. Direção-geral Rodney Brocanelli. Agradecimento especial à assessoria de imprensa de Emerson Fittipaldi e ao próprio piloto.